E é o que acontece no Brasil, né? Então você tem essa fantasia, para chamar que é uma democracia, de que se cada 4 anos o cara te chama para disputa de pênaltis, né? Para escolher entre os escolhidos deles, né? Dos partidos. Todas as leis são feitas diretamente pelo povo, tudo por lei de iniciativa popular, e só tem uma lei, que é a Constituição. Eles reformam a Constituição meia dúzia de vezes por ano. Qualquer 50 assinaturas, você puxa uma votação para uma emenda da Constituição, né, que você propõe como cidadão. Aí vai a voto. E aquilo que o povo decide, nem a Corte Suprema tem o poder de desdecidir, porque todo o poder emana do povo, ponto. Né? Então ninguém pode mexer no que o povo decidir, senão o próprio povo. Né? Que depois diz reforma, pô, passamos muito, fomos muito para lá, volta um pouquinho e tal, e vão assim. Mas eles estão fazendo isso há 700 anos, né? Então, por isso que eles já sabem como é que é o galeio. Nós estamos começando a viagem. Nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos copiaram o sistema suíço, só que lá pela circunstância do momento da fundação do país, eles tiveram que fazer uma presidência forte. Né? Então é um sistema híbrido, né, que tem o sistema suíço dos estados para baixo. A maioria das cidades lá não tem mais prefeito, não tem... elege um board, igualzinho o sistema suíço. Né? As leis são todas feitas por iniciativa popular ou por referendo para desfazer as que o legislativo propõe. De modo que lei hoje nos Estados Unidos, o legislativo nem faz, nem vota. Né? Ele vota a intenção de sugerir ao povo aquela lei para ser aprovada na próxima eleição já por voto direto. Entendeu? Porque nem adianta, porque se o cara aprovar no legislativo, alguém convoca um referendo e desmancha, se for o caso. Então, e conforme o tema que a lei envolve, isso já está decidido numa outra lei de iniciativa popular que já diz, olha, lei sobre imposto, essas coisas, nem pensar, só por referendo direto, voto direto. Então nem vem. Né? Então, e eventualmente outros temas entram nessa categoria e saem dessa categoria. Né? Quando eles estavam numa crise grande de segurança pública, lá nos anos 70, a Califórnia iniciou um processo de reforma das leis penais, que depois passou para os Estados Unidos inteiro e arrumou a casa lá. Deu uma puta arrumada, porque nos anos 70, vocês são moços, não lembram disso, mas porra, andar em Nova York nos anos 70 era foda. Tipo São Paulo nos lugares de barra pesada, Rio de Janeiro. Entendeu? Você andava assim, metrô de noite ali, era barra pesada. E aí, pela mesma razão daqui, né? Você pegava o cara, falava, você pegou 30, 50 anos de prisão. O cara passava 5 e saía. Com essas reformas. E esse processo que a Califórnia iniciou, a base era isso, a realidade da pena. Aquilo que for passado como pena, você vai cumprir. E isso deu uma puta arrumada. Primeiro, passou da medida, porque o sistema da Califórnia era 3 strikes and you are out. Né? Você pisar no tomate 3 vezes, você está fudido. Né? A pena ia dobrando, né? Conforme... Mas valia desde infração de automóvel, qualquer infração valia para esse 3 strikes. Né? E aí deu uma superlotação de prisão, cara. Então,
começou a ter rebelião. Eles voltaram para trás, começaram a fazer outras leis, fazendo ajuste fino disso. E agora voltou tudo para trás, né? Tá de novo aquela coisa. Agora roubo até $900, o cara nem vai preso. Então, os supermercados lá estão com todas as prateleiras trancadas, cadeadas. É uma loucura, né? A humanidade é foda, velho. A experiência não passa de pai para filho. A relação do povo com o poder no Brasil sempre mudou muito pouco. Em 500 anos, eu estou falando. Não só do Fernando Henrique para cá. Sempre foi uma relação de submissão, né? Você tem uma camadinha pequena, uma elite, para a qual vale alguma coisa da lei, né? Desde sempre. Aquela tese do Getúlio, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Esse era o dístico dele. E isso sempre foi assim no Brasil, sempre foi assim. Então, você teve essa fantasia que chamaram redemocratização, que foi o quê? Uma constituinte feita pelos perdedores da etapa anterior, né, sob fortes emoções, né, onde eles fizeram o quê? Um país voltado para garantir o conforto deles, né, onde eles tinham todas as prerrogativas e todas as vantagens, foros especiais, isso e aquilo, foi se acrescentando cada vez mais, né, um país baseado no corporativismo, que é uma imitação que o Getúlio fez do sistema peronista, né, que acabou com a Argentina e do qual a Argentina nunca se livrou. O Brasil quase se livrou do getulismo, mas voltou com o Lula, né? O Lula é uma continuação do Getúlio, né? E é isso, quer dizer, você junta 3 caras, você faz um sindicato, né? Esse sindicato elege a sua diretoria por aclamação, não tem o sufrágio universal e secreto, que é a base de qualquer sistema democrático, tá certo? Então, esses sindicatos eram conquistados na porrada, na ameaça, no crime, no tiro. Você tinha... Eu fiz reportagens sobre isso lá no velho Jornal da Tarde, 500 anos atrás. Tinha grupos de mercenários, praticamente, que você alugava nos momentos das eleições para fazer esse terrorismo. Tinha assassinatos, tinha o diabo. Olha, veja lá, tô vendo, eu sei a tua filha, como é que ela vai para a escola, veja como é que você vai votar e tal. E com isso você vira a unicidade sindical, então você fecha, você fica dono, porta-voz de toda uma categoria de brasileiros. Que para trabalhar e para continuar vivendo precisam abaixar a bunda para você, porque você é o dono do sindicato da categoria dele. Então, vê como é que é, né? O sistema de dependências e lealdades que você cria com um sistema desse, né? E isso é o que prevalece e chega até o Congresso Nacional, né? Então, você nunca teve aqui, porque a base da democracia americana, por exemplo, que a única coisa que é absolutamente inegociável nos Estados Unidos, onde você tem todas as putarias que são próprias à espécie humana, né? Até com maior refinamento que em outros lugares, porque eles têm mais poder e mais educação, como média em alguns casos, mas bate num outro fundo, né? Num outro patamar, que é a inegociabilidade da representação, né? Então, a representação é um conceito hierárquico. Ele não é uma coisa vaga de disposição de te representar. É uma hierarquia, onde o representado manda no representante. Se ele não mandar, se ele não tiver o poder de tirar essa representação assim que ele for traído, ele vai ser traído sistematicamente. E é o que acontece no Brasil, né? Então você tem essa fantasia, para chamar que é uma democracia, de que se cada 4 anos o cara te chama para disputa de pênaltis, né?
para escolher entre os escolhidos deles, né, dos partidos. Né, onde num sistema democrático você faz isso com primárias diretas, onde o povo escolhe quem vai ser o candidato. Né, e lá eles... O princípio desse sistema é derrubar as porteiras, tá certo? A eleição última americana para presidente começou com 1.800 e não sei quantos candidatos. E qualquer mané pode ser candidato. Ele não precisa pedir ordem para ninguém para ser candidato. Né? Aos poucos ele tem que passar por votações sucessivas para ver se a candidatura que ele se propôs fazer tem alguma sustentação no distinto público. Mas é isso que desempata a foda, entendeu? Então, quando você elege qualquer candidato americano no primeiro turno, você está, no mínimo, elegendo ele no segundo turno, porque ele já passou por uma primária para ganhar o direito de ser candidato. Né? Então, essa é a base do sistema. Né? E os Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX, estavam numa situação muito semelhante, impressionantemente semelhante à do Brasil de hoje. Né? Afundados num nível de corrupção galopante, extremo, né? Com partidos políticos controlados por caciques, Zé Sarnês da vida, que estavam lá há 50 anos mandando no partido, uns puta cafajeste cheio de corrente de ouro, gente da pior espécie, muito parecido com isso que a gente vê aqui hoje. Né? Esses caras eram intocáveis, porque quando eles fundaram o sistema, eles foram os primeiros, né? Num mundo onde só tinha monarquias. Então, qual era a preocupação? Pô, eu vou ter um candidato eleito pelo povo, eleito pelo Zé Manés. Né? Ele não tem título nenhum, ele não tem poder nenhum, ele pode ter vindo do nada. Eu tenho que blindar esse cara. Porque os inimigos, os barões, estavam vindo para matar. Né? Então eu tenho que blindar esses caras. Então blindaram os mandatos. Né? Por apenas 4 anos. Mas ao blindar por apenas 4 anos, você já armou a armadilha na qual você vai cair logo na frente. Né? E isso aconteceu com eles. Foi indo, isso foi... o corrupto percebe que tem um cara que é blindado durante 4 anos que tem poder de decidir leis. Né? Pronto. Né? Você criou um gargalo no sistema, você criou um foco de corrupção. Né? Onde você concentrou o poder, essa é a sabedoria suíça, eles sabem fazer isso melhor que ninguém. Não criar nenhum gargalo de poder, tudo é dissolvido. Entendeu? Mas onde você cria um gargalo de poder, você vai criar um foco de corrupção. Vem o poder econômico, que é tão filho da puta quanto o poder político, né? E vai tentar comprar mais poder, sem esforço, manipulando as falhas do sistema. E a falha do sistema naquele momento era essa blindagem de 4 anos, e você tinha aqueles caras que, enfim, a diferença dos Estados Unidos foi que começou todo mundo sendo proprietário. Certo? A Inglaterra não tinha dinheiro para colonizar os Estados Unidos, então criaram aquele sistema do Head Right System. Cada indivíduo que concordava em emigrar para os Estados Unidos ganhava 5 acres de terra. Então as famílias traziam o tio, o avô, o primo, o cacete, e ganhavam lá 50 acres e tal. Isso era um sonho impossível para a humanidade, desde o início da humanidade até então. Se você nascia sem terra, você ia morrer sem terra. Podia ser o cara mais competente do mundo. A menos que você se vendesse para o rei. Aí podia ser que você conseguisse alguma coisa. Os Estados Unidos criou essa diferença. Com o tempo, os mais competentes foram comprando os menos competentes. Bom, chegou na virada do 19 para o 20, você tinha os robber barons, né? Aqueles caras mais espertos que os outros, que até por competência tinham ganhado algum poder, e esse pessoal descobriu o ganho de escala. Então,
houve uma revolução na gestão da economia. E esses caras começaram a crescer desmesuradamente. Então você tinha caras em 1900 que tinham bilhões de dólares. Bilhões. Chegaram a ter bilhões. Então os Rockefeller, aqueles caras, se mancomunavam com os políticos blindados. Nesse momento teve também uma quebra tecnológica fundamental, tão violenta quanto a da tecnologia hoje, que foram as ferrovias. Os Estados Unidos, nessa altura, era só a costa do Atlântico, umas poucas cidadinhas ali. Com as ferrovias, você abriu até o Pacífico. Mas o único canal para chegar lá eram as ferrovias. Então, tanto para ir lá, quanto para trazer o que você conseguisse extrair daquele lado do mundo para o resto do mundo, você tinha que passar pela ferrovia. Era a Amazon do tempo, entendeu? Se você não tiver na Amazon, você está fudido. Então os caras se acertavam com o dono da ferrovia, falavam, vamos fazer um rachuncho aqui, o Rockefeller. Você não transporta o petróleo de ninguém, só o meu. Ele quebrava os vizinhos, o Rockefeller ia lá, comprava o vizinho na Bacia das Almas. E assim, o aço, os Carnegie, os bancos, foi tudo virando esse monstro. E a democracia americana, que vivia do apoio que a população dava a esse sonho impossível de você conseguir vencer pelo trabalho, começou a perder o apoio dos próprios americanos. Falaram, isso aqui virou um puteiro. Esse jogo está roubado. Então eu não apoio mais esse troço. E isso, o socialismo começando lá na Europa. Tá. Isso foi na virada dos 800 para os 900. Depois da guerra da secessão deles lá, que foi uma parada roxa, isso começou e em 1890 você teve a primeira lei antitrust, que é o auge da democracia, é o conceito do antitrust. Que dizia o quê? Porra, mesmo por competência, ela afetava nesse primeiro momento as ferrovias. Mesmo por competência, você não pode ter mais do que um limite de ocupação de mercado. Passando desse limite, você é obrigado a vender para outro empresário que vai concorrer com você. Esse conceito foi se espalhando para o resto da economia pelo Theodore Roosevelt, que era um outsider que entrou na política americana. É uma história maravilhosa, parecida com esses processos de hoje, só que era um cara bem mais refinado. E ele vai para essa parada. Era um cara da elite, uma família que tinha sido rica, mas que era muito importante, já não estava com essa grana toda. Ele começa como chefe de polícia de Nova York, atacando essas máfias, vai desvendando, vira herói nacional, porque pega de frente essa bandidagem bonita, todos os caras, os colarinhos brancos, e vira herói nacional. E toda a classe política se vira contra ele, dão uma bicicleta nele na hora da convenção que ia determinar quem ia ser o candidato republicano para presidente, e botam ele de vice para tirar ele do páreo. Só que o presidente é assassinado antes da posse. E aí ele entra. E ele faz essa revolução. Porque o conceito antitrust é o que faz o verdadeiro milagre americano. Entendeu? Aquela Constituição deles construiu esse início da democracia americana e deixou essa porta aberta para a reforma permanente. Essa é a grande virtude da Constituição deles. Como ela fixa muito poucos pontos, ela deixa aberto tudo mais, e facilita a reforma. E
por essa porta entrou essa segunda etapa da Revolução, que é na virada do 19 para o 20, né? Que é isso, que é o conceito antitrust.